A paz do Senhor Jesus. Eu quero te contar uma história. Tem um pastor, homem de Deus, homem usado por Deus, fiel. E esse pastor de uma igreja, ele comprou um terreno num lugar afastado para construir um sítio para a igreja, para quando tivesse passeios, batismos, a igreja tem um lugar para ir. E esse lugar ficava cerca de 2 horas e alguma coisa de distância da igreja. E ele tinha que fazer uma obra muito grande, fazer alojamento, cozinha, local para o culto. Então, na sua congregação tinha um mestre de obra muito bom, e ele assalariou esse mestre de obra para fazer essa obra. Só que como era distante do local da igreja, esse mestre de obra tinha que ir na segunda-feira e só voltava para casa na sexta-noite ou no sábado pela manhã. Então ele ficava praticamente a semana toda lá. E só voltava aos finais de semana, porque não dava para ir e voltar para casa todo dia. E a obra foi desenvolvendo. Esse mestre de obra que estava lá era casado, pai de 3 filhos. E a obra era uma obra que ia demorar um pouco. E nesse período que a obra estava acontecendo, esse pastor acabou se envolvendo com a mulher, com a esposa desse mestre de obra da sua igreja, membro da sua igreja. E a mulher acabou engravidando. E quando a mulher falou para o pastor, eu estou grávida, e agora? Ele falou, seu esposo vai pensar que é dele. E ela falou, não, ele não vai pensar que é dele porque ele fez vasectomia quando a gente teve o nosso 3º filho. Ele vai saber que o filho não é dele, e agora? E aquele pastor, um pastor de renome, entrou em desespero. Ele entrou em desespero com aquela situação. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vai ser um escândalo, eu vou perder minha família, vou perder meu ministério. E o que aquele pastor fez? Teve a infeliz ideia de contratar pistoleiro para simular uma tentativa de assalto e tirar a vida daquele mestre de obra. Deu uma certa quantia para o mestre de obra pagar alguns funcionários, e aí avisou o pistoleiro, ele vai estar com essa quantia, você pode simular um assalto, levar o dinheiro e já abate do que eu tenho que te acertar contigo no final. E assim foi feito. Só que a polícia investigou e descobriu toda a verdade. Imagina o escândalo. Aquele pastor foi preso. E ele passou alguns anos preso. E por boa conduta ele foi solto e retornou para a igreja que ele outrora pastoreava. E com o tempo ele desejou ser o pastor presidente novamente. E eu te pergunto, você perdoaria um pastor como esse? Você aceitaria ele, se caso você fosse dessa igreja, como seu pastor novamente, depois de tudo isso? Foi um erro que ele cometeu, mas você aceitaria? Se você disse não, se você ficou escandalizado com essa história, na verdade essa história é só uma forma de trazer para os nossos dias o que o rei Davi fez com Betseba, com Urias. É uma forma de trazer para como se fosse nossos dias o que Davi fez. Mas o interessante é que a gente fala bem de Davi. Mesmo ele tendo cometido aquele adultério e tendo cometido aquele assassinato de forma cruel de Urias, de uma forma traiçoeira, maliciosa. Mas ainda assim, quando nós nos referimos a Davi em nossos cultos, nos referimos como homem segundo o coração de Deus. E eu sei que ele era. E o que eu quero te trazer com essa pequena ilustração? Por que é tão fácil perdoar Davi?
É tão fácil enxergar que Davi era homem de Deus, mesmo depois de erros tão grandiosos como que ele cometeu, e a gente não consegue, às vezes, perdoar os irmãos que estão ao nosso lado com erros muito menores. Às vezes, por uma pequena coisa que o irmão errou, já é o motivo da gente abandonar e virar as costas. Já é o motivo da gente dizer que não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Por quê? Alguém de longe, como Davi, a gente aceita. Mas alguém de perto, a gente não aceita, porque errou. Homens de Deus não são infalíveis. Homens de Deus, mulheres de Deus também erram. Mas nós não é concordar com o erro, mas nós temos que entender, ter misericórdia, ter compaixão daqueles que erram. Falar a verdade, exortar, com certeza. Disciplinar, se for o caso, com certeza. Mas abandonar, jamais. Então, olha que interessante. Trouxe a história de Davi como se fosse para os nossos dias. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo falou, meu Deus, que pastor é esse? Estava de capa, isso não era homem de Deus nada. Isso foi só a maneira de adaptar para os nossos dias o que Davi fez. E a gente consegue perdoar Davi, admirar Davi com tudo que ele fez, e às vezes não consegue enxergar a virtude de quem está próximo a nós por causa de um errinho bem menor do que o Davi cometeu. Então que isso sirva de uma lição para a gente olhar as pessoas com bons olhos, para a gente ter mais misericórdia e compaixão dentro de nós. Porque perfeição, na verdade, só em Jesus Cristo.